Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje falamos sobre os desafios da mobilidade urbana. Roseli, no último bloco, a gente falava sobre uma mentalidade rodoviarista, Zé Aparecido, que copiamos dos americanos. Como a cidade se comporta hoje frente a uma nova mentalidade onde o indivíduo quer ir de fato de bicicleta ou para o trabalho a pé? Como pensar isso? Acho que é interessante essa questão da cultura. A cultura a gente vai adquirindo na medida que a gente recebe influências, informações. Você falou bem, né? A gente tem o filme, né? O artista que a gente gosta, isso tudo vai passando para a gente um ideal que a gente cria. Então, a gente criou o ideal de que a pessoa é o carro e ela só é se ela tem o carro. Eu penso que é um momento legal também de discutir essa questão. Será que é por aí? É lógico que a gente não muda a cultura de uma hora para outra, a gente muda a cultura discutindo e conversando sobre essa questão. E outras modais, você colocou aqui, a bicicleta, que hoje ela está entrando no nosso sistema, né? E ela é ecologicamente extremamente importante, porque é bom para o físico da pessoa, é bom para o meio ambiente, né? Muito embora a gente tenha que adequar esse tipo de transporte com o relevo que a gente tem, então aí cada caso é um caso, mas a gente tem que procurar entender e aceitar. E como que isso acontece? Acontece à medida que a gente informa, orienta, né? Capacita a pessoa para deslocar de uma forma segura, e isso pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer através de debates que a gente vai levando essa questão para a sociedade pensar, para ela poder refletir e integrando essa nova forma de deslocar no nosso contexto. A criança reproduz o pai que põe o dedo médio para fora, sim, a que criança, briga, eu costumo dizer que o maior ensino é o pai sendo o exemplo. Então, por isso é que é difícil a gente falar da questão da cultura e da educação, porque, às vezes, eles também não receberam. E como eles vão repassar aquilo que eles não tiveram, né? Então, daí a importância de campanhas permanentes, orientação, educação, para a gente poder mudar essa questão. Eu acho, é possível mudar? É possível mudar. Se o ser humano não mudasse, ele não progrediria, ele ficaria no mesmo espaço. Agora, João, Zé Aparecido, esse discurso com relação à conscientização, à imprudência, né, como conversávamos antes de entrarmos para o estúdio, esse discurso da imprudência, Zé Aparecido, ele é um deslocamento do real fato? Roseli, sinta-se à vontade para réplica. Eu tenho uma preocupação tremenda quando três pessoas que se juntam, né, que estudam o tema, transfere para quem é vítima dessa história. Somos nós. Sim. Somos nós enquanto motoristas, somos nós enquanto pedestres, somos nós enquanto passageiros. Eu fico muito preocupado na hora que a gente vira e fala, não, o problema é que nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos passar a andar de bicicleta, nós precisamos passar a andar a pé. Muita gente não vai andar a pé, muita gente não vai andar de bicicleta nunca. E muita gente não vai andar de transporte coletivo nunca também, né? Então, isso dá a sensação ao nosso poder público. O assunto não é meu, o assunto é de vocês. Vocês não estão conseguindo se entender, entende? E não faz o que tem que fazer. Eles têm que fazer. Veja bem, eles não estão lá, não é porque eles são bonitinhos, não, porque eles foram eleitos e nós colocamos eles lá para eles fazerem o que tem que ser feito. Fazer o quê? Fazer as obras que a cidade precisa. A cidade precisa, sim, de viadutos, de túneis, de passarelas. Viu, João? Eu sei que você não vai gostar disso. Nem um pouco. Ela precisa. Eu acho que eu concordo gastei, com o João. Jairo, eu gastei para chegar aqui, eu gastei 40 minutos da Avenida do Contorno até o Coração Eucarístico. 8h30 da noite. Não tinha nenhum problema. Tinha o quê? Gargalo que precisa de intervenções. Nós temos uma via expressa. São sinais. Nós temos uma via expressa que não é expressa. Isso é uma realidade que não existe. Não cabe. Jogou o minhocão no chão. Essas correções vão se fazendo, porque o viaduto já é um dito. O viaduto é a reta mais rápida entre um congestionamento e outro. Todo o espaço que você criar para o carro vai ser ocupado. Vai ocupar. Os gargalos que você resolve hoje dão lugar a novos gargalos. E assim será
Porque não adianta você... Nós estamos falando em taxa de motorização. Taxa de motorização no Brasil é muito baixa. É um mercado fantástico que o Zé Aparecido está olhando, que o governo olha para a indústria automobilística. Nós temos aí 5 veículos, aí incluindo tudo. Motocicleta, caminhão, ônibus, carro. 5 para cada 10 pessoas. O padrão europeu, americano, é de 9. Só que aqui o nosso congestionamento com 5 é muito maior do que o congestionamento de lá. Por quê? Porque lá tem transporte público. Falar o ideal americano, vai ver em Nova York. Nova York, você não pega seu carro, não. Carro é frescura de brasileiro. Lá, as pessoas vão para festas de táxi e vão de metrô. Você tem uns transportes, um sistema de alta qualidade de transporte público. Vão trabalhar de bicicleta. Aqui não, aqui nós já estamos, os endinheirados já estão indo de helicóptero. Tá? Enquanto a população que vem lá de Ribeirão das Neves para trabalhar aqui está sofrendo a tortura de um transporte de péssima qualidade. Se construiu, está se fazendo pelo Brasil afora, a implantação dos BRTs, o sistema de ônibus rápido, aqui em Belo Horizonte chamou de MOVE, está se implantando, mas numa lógica totalmente maluca, porque pela primeira vez se tem recurso para fazer investimento público, mas não tem gerência, porque, ao contrário, nós estamos regredindo. Todo o transporte público no Brasil está sendo privatizado na gestão. Hoje a Megatrans não é mais gestora de transporte, não. Não, o órgão gestor, não. Atua como se fosse uma agência reguladora. Agência reguladora. Sendo que ela não está qualificada para isso, nunca foi. Ela estava lá qualificada para calcular, dimensionar as linhas de ônibus, as frotas, os quadros horários, que ela não faz mais. Quem faz isso são os sindicatos das empresas, os consórcios. A cidade foi dividida em 4 lotes, 4 consórcios operacionais. É um cartel. É um cartel. Por quê? Está com o mercado, só que é um mercado fechado. Tá por quê, João? Porque a tese de que transporte coletivo de boa qualidade tira carro da rua, ela não se confirma por uma razão objetiva de quem está nos vendo. Aquilo que nós acabamos de falar. O que todo mundo sonha? O cara que não tem carro sonha em ter 1.0. Quando ele consegue 1.0, ele já está sonhando com 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. O Brasil produz carros cada vez mais potentes, mais largos e mais no modelo americano. Isso é uma realidade. Nós temos que encarar isso. A realidade que não sobrevive em lugar nenhum. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre isso. Tá, mas só uma coisinha. Se nós estivéssemos dando um tratamento adequado aos BRTs no Brasil, ao MOVE aqui em Belo Horizonte, com gestão pública, nós não estaríamos vivendo aquilo que não atrai, porque não atrai mesmo, que é tirar a pessoa do transporte privado, do carro, porque o carro, na Canaleta, na Cristiano Machado, na Antônio Carlos, os carros estão presos no congestionamento. O cara está confortavelmente no ar-condicionado, ouvindo a sua musiquinha, mas está preso. Não agora, deveria lá estar, no né, meio, o cara está no ônibus. Confortavelmente, não. Um está preso no congestionamento, o outro está no congestionamento interno no ônibus com a superlotação. E não é porque não pode, não, porque está vazio lá. Não colocam o ônibus na quantidade necessária. O MOVE foi um investimento para privilegiar o lucro das empresas. As empresas, além de ganhar produtividade, né, você tirar as linhas, você transformou, você troncalizou. Em vez de todas as linhas saírem lá das cabeceiras e virem até o centro, elas morrem lá na estação Pampulha, na estação Vida Nova, no Vilarinho, em São Gabriel, e aí você troncaliza. Só que você não faz as quantidades. Então você reduziu custos brutalmente, está reajustando tarifa quando devia estar reduzindo a tarifa. Tarifa em Belo Horizonte não é mais calculada, ela é indexada. Criaram um chamado índice, né, do transporte público de Belo Horizonte. É um índice de preço. Só que índice de preço sem fazer relação com quantidade não significa nada. Roseli, por estar numa organização de trânsito do Estado, você vê as pessoas tendo acesso a discutir isso, assim? Eu só queria completar uma frase que, nessa discussão aqui, a gente vê um pouco da questão da cultura, ao ponto da pessoa achar que ela não é pedestre. As pessoas, elas são sempre pedestres.
Elas podem ser temporariamente motoristas, mas elas são pedestres. Então a gente vê como que isso é complexo. Ela vai assumindo a postura de carro e ela é o carro. Eu sou o carro, né? Eu não sou a pessoa, que sou pedestre por ser pessoa e que desloco com o carro. E isso é extremamente interessante, porque isso denota o problema que a gente está vivenciando pela cultura que a gente está, né, absorvendo, que a gente está, né, mostrando aqui. Aí, voltando, eu estou ligada a um órgão de trânsito quando eu atuo na questão da educação, né? Então, o meu papel lá é exatamente mostrar para a sociedade seus direitos, seus deveres, tentar minimizar essa questão da violência no trânsito, que ela é uma situação, quanto mais carro você põe, mais acidentes você tem, quanto mais velocidade você imprime, mais pessoas vão morrer, mais sequelas elas terão. Então a gente vê, eu acho que as coisas boas a gente tem que copiar de onde deu certo. Então você vê que a tendência dos países agora, das cidades grandes, é reduzir velocidade. Por quê? Porque preserva-se a pessoa, né, o ser humano, o pedestre, né? Então eu acho que essa tendência a gente tem trabalhado em cima disso, né? Eu concordo plenamente com a questão do deslocamento, ele deveria ser enfatizado sempre o transporte coletivo por uma questão de física, não é porque eu penso que é A, B, é porque não tem jeito. São Paulo é um grande exemplo, construiu ponte, túnel, viaduto, não sei das quantas, e hoje é uma cidade poluída, uma cidade que as pessoas morrem mais cedo porque estão passando por um processo de poluição, isso é fato científico, né? E não se deslocam, estão estressadas, é um dos lugares piores para você viver no mundo, né? Vimos que a mobilidade urbana não é só uma questão do seu carro, do seu ônibus, é uma questão de mercado também, muito dinheiro envolvido. Você vai para casa como? Como que você chegou hoje? Você está cansado? Você está relaxado? Continue conosco para o último bloco do Horizonte Debate. Até daqui a pouco.